convido você a abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 11. Já vamos fazer a leitura, mas antes gostaria de pensar um pouco com você sobre a oração. Eu tenho visto muitas coisas, especialmente nesse período do ano em que nós vamos nos aproximando do final do ano, e as pessoas têm a preocupação de fazer uma avaliação das suas vidas, quanto avançaram, o que conquistaram ou não, desde o ano que passou. Quem sabe você até tenha feito algum tipo de compromisso com Deus no final do ano passado, e esse ano, vamos chegando ao final, e é tempo da gente também avaliar se esse compromisso foi realmente assumido ou não. Então, nós precisamos sempre fazer essa autoavaliação, e todo mundo faz, mas nós temos o hábito de colocar alvos, e a partir de então nós começamos a orar por esses alvos, e a oração está sempre presente em nossas vidas, nós que somos cristãos e cremos que Deus precisa estar sempre presente em tudo que fazemos. Mas eu tenho visto muitas coisas sendo ditas a respeito da oração, que tem me mostrado o quanto nós temos perdido a noção do que é a oração, do quanto ela representa para nós, e do quanto é importante nós sabermos orar. Porque, embora orar seja uma coisa simples, o que nós falamos para Deus em oração é importante, e Deus leva a sério, e nós também deveríamos levar. Então, eu gostaria de pensar com você sobre isso nessa noite, a título de edificação para nós, na nossa vida pessoal de oração e também na nossa oração pública, para que nós possamos crescer juntos, e a nossa oração não seja apenas eficaz no sentido de termos mais convicção de que Deus pode ouvir o que estamos pedindo, mas também que ela seja mais conformada à vontade de Deus. Então, nós vamos ler um texto que, não sei se você em algum momento já ouviu, uma outra pregação, algum ensino, nesse texto relacionado à oração, porque normalmente ele não é usado para esse fim, mas será usado hoje, e eu espero que isto seja para a glória de Deus e para a nossa edificação. Então, nós vamos fazer a leitura de João, capítulo 11, versículo 1 a 16. Que diz: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer que voltemos para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça,
porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra, pois ela é santa, é poderosa, e a simples leitura, Senhor, já traz para nós, ó Deus, conforto, encorajamento, ó Deus, graça e a oportunidade de que os nossos corações sejam transformados, sejam moldados à Tua vontade, ao Teu querer. E nessa noite em especial, nós queremos pensar um pouco, Senhor, sobre a oração. E te pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, o nosso entendimento, para que nós possamos falar e ouvir segundo o Teu Espírito. E a Tua palavra nos edifique, a Tua palavra, ó Deus, nos faça progredir, nos faça crescer no entendimento acerca da oração, da nossa vida devocional, da prática desse relacionamento contigo que nós diariamente praticamos. Então te pedimos, Senhor, abençoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, por que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém? É uma afirmação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. E é uma afirmação verdadeira. A julgar pelo contexto, parece que um dos principais motivos pelo qual nós não sabemos orar é a limitação da nossa compreensão da realidade, a limitação da nossa mente, porque ali Paulo diz que o Espírito sonda a mente de Deus. Então ele é capaz de orar, de gemer por nós e de levar as nossas orações ao Senhor. Nós não somos capazes de entender com muita clareza as coisas que nos cercam, nem tanto pela ótica temporal do aqui e agora, mas principalmente pelo ponto de vista de Deus. O nosso entendimento é estreito nesse sentido. E a verdade é que na maior parte do tempo, o modo como nós vemos as coisas é bem diferente do modo como Deus vê as coisas. E nós vamos ver isso em vários momentos nas Escrituras e em várias circunstâncias diferentes. E para mim, essa verdade fica muito clara no episódio da ressurreição de Lázaro. Pela narrativa de João, nós vamos descobrir o quanto os nossos anseios, os quais nós manifestamos a Deus em oração, muitas vezes revelam que a nossa percepção da realidade é muito estreita. E mais, ali nós aprendemos como Deus está tentando nos mostrar a solução definitiva para os dramas da vida que nós enfrentamos aqui, e enquanto nós estamos buscando soluções paliativas, que apenas vão adiando os nossos problemas, vão nos empurrando para frente. Então, o Evangelho de João, que trabalha com vários temas, ele vai entrelaçando esses temas para mostrar quem é Jesus, e o grande objetivo do Evangelho de João é que todos possam crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. E crendo nele, nós possamos ter a vida eterna. Então, João trabalha com vários subtemas ao longo do texto e vai revelando essa divindade de Jesus. E o tema da vida eterna é combinado com o tema da ressurreição para fortalecer que Jesus é o Filho de Deus e tem a vida em si mesmo, ou seja, Ele é a própria vida. E assim como o Pai ressuscita os mortos, o Filho de Deus também ressuscita a quem Ele quer.
Isso nós vamos ver no capítulo 5, versículo 21. Então, quando ele explica a sua missão, Jesus explica a sua missão no Evangelho de João, ele diz: em verdade lhe digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5, 24 e 25. Então, duas coisas já ficam evidentes aqui. Primeiro, que a natureza humana por si está fadada à morte, tanto física quanto espiritual. E segundo, que a única forma de vencer a morte, tanto física quanto espiritual, é por meio de Cristo. Então, os que ouvem a sua voz, ou seja, aqueles que acolhem a sua palavra, de imediato passam a viver no contexto da ressurreição. Em outras palavras, têm a vida eterna. Isso vai ser reafirmado nos capítulos subsequentes, do 6 até o 10, através de várias ilustrações, mas é a ressurreição de Lázaro que emoldura de forma bem contundente essa verdade acerca de Jesus. Ele é o doador da vida. Então, quando nós olhamos para essa narrativa que nós acabamos de ler, de 1 a 16, nós vamos ver aqui muitas coisas que vão se manifestando diante dos nossos olhos ao lermos o texto. Primeiro, nós vemos o desespero dos discípulos diante da possibilidade de Jesus ser morto pelos líderes religiosos. Segundo, o amor de Jesus por Lázaro e sua família. Terceiro, o ódio acirrado dos judeus que planejavam a morte de Cristo. Mas, para mim, há uma questão de grande importância que vai permeando a narrativa, do início ao fim, que é o quanto as nossas orações são condicionadas e prejudicadas quando nós não levamos em conta o propósito maior que Deus tem em tudo o que nos acontece. Como foi dito aqui no início, Deus está sempre tentando nos mostrar a solução definitiva para os dramas da vida, enquanto nós estamos buscando ações paliativas, que apenas adiam o nosso sofrimento e empurram os nossos problemas para frente. Então, quando nós voltamos ao texto aí, eu convido você a olhar comigo de novo para o texto. Os versículos 1 a 3 vão falar sobre a doença de Lázaro. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. E essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era aquela mesma que havia ungido os pés de Jesus com perfume e enxugado os pés do Senhor com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. O que o texto revela sobre a família? Bem, as informações que João traz necessariamente nos levam para Lucas 10, 38 e 39. Quando o Senhor Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, e naquele momento, enquanto Marta se ocupava arrumando todas as coisas, Maria estava aos pés do Senhor. Então Marta pergunta para Jesus: mestre, o Senhor não se incomoda que a minha irmã esteja aí enquanto eu estou servindo sozinha? E Jesus diz o que para ela? Olha, sua irmã escolheu a melhor parte. Você se ocupa com muitas coisas, mas só uma é necessária. E a sua irmã escolheu a melhor parte. Então, ali nós temos um quadro bem vivo dessas duas irmãs. Marta era aquela que gostava de servir, hospitaleira, atenciosa com os cuidados da casa quando estava recebendo o mestre. E Maria tinha um coração devotado a Cristo. O seu prazer era estar aos pés do Senhor. Lá Jesus parece acolher bem a atitude hospitaleira de Marta, mas ele faz uma ressalva, que é essa que nós dissemos: o serviço a Deus é muito importante. A dedicação a Deus no serviço, nas coisas que fazemos para o Senhor, tem grande importância. Mas mais importante do que isso é a devoção, é a piedade. Além disso, do ponto de vista do Senhor, a nossa experiência terrena, no tocante a ela, a nossa devoção a Cristo é a coisa mais importante que realmente nós podemos nos dedicar.
é a única coisa que não será tirada de nós, nem mesmo diante da morte. Então é interessante notar que João segue Lucas aqui nesse aspecto. Ele não tem um adjetivo para Marta, mas ele diz que a sua irmã Maria era a mesma que ungiu os pés do Senhor com perfume e enxugou com seus cabelos. O que qualificava Maria? Sua devoção a Cristo. E quem dera, irmãos, que fosse isso também que nos qualificasse. Quem dera que nós, a geração de cristãos do século 21, pudéssemos ser identificados como homens e mulheres de devoção, de piedade, de oração. Mas, infelizmente, o que tem caracterizado a igreja dos nossos tempos são outros adjetivos menos elogiosos, para falar o mínimo. Mas o que nós temos visto é um esfriamento muito grande, que já havia sido também anunciado pelo Senhor Jesus. Ele mesmo disse que o amor de muitos se esfriaria. Mas ainda assim, apesar de Maria ser uma mulher tão devotada ao Senhor, uma grande adversidade se abateu sobre a vida dela. Seu irmão estava gravemente enfermo. Então, as irmãs mandaram um recado para Jesus que dizia assim: aquele que o Senhor ama está doente. Será que nós podemos ver aqui uma oração, irmãos? Creio que sim. Afinal, o que significa esse recado? Elas estão dizendo: Senhor, socorre-nos. E elas estavam pedindo que Jesus fosse depressa a Betânia, a fim de curar Lázaro. E veja que as palavras foram escolhidas com cuidado. Elas disseram: aquele que o Senhor ama está doente. Por que não disseram: nosso irmão Lázaro está doente? Ou então, teu servo Lázaro está doente? Eu creio que nós podemos ver aqui duas coisas, irmãos. Primeiro, a intenção de transmitir uma urgência, uma pessoa especial está doente, então venha logo, Senhor. E a outra razão é a certeza de que o amor de Jesus por Lázaro o faria deixar tudo para atender aquele chamado. Então parece que as duas irmãs, para elas tudo se resumia na seguinte questão: se Jesus realmente nos ama, Ele virá logo e vai curar o nosso irmão. Aí eu pergunto para você, imagina se isso tivesse acontecido. Nós que sabemos como essa história termina, veja como nós seríamos privados de um grande ensinamento acerca do poder que Jesus tem para devolver a vida àquele que morreu. Que é o mesmo poder com o qual Ele nos ressuscitará no último dia. E Ele ressuscitará a todos aqueles que creem, para que vivam uma vida gloriosa na sua presença. Então faz sentido para você que, muitas vezes, irmãos, a forma como nós colocamos as nossas necessidades diante de Deus está muito longe daquilo que realmente Deus quer fazer em nós e por nós? Não é assim que nós também pensamos quando nós articulamos as nossas orações? Tudo está relacionado ao juízo que fazemos acerca do amor de Deus, acerca da questão de mérito, da forma como Deus nos ama ou não. Veja o pedido daqueles judeus em relação ao centurião. Eles dizem: Senhor, cure o servo dele, porque ele é um homem bom, ele construiu uma sinagoga para nós. Olha só. Você pode consultar depois lá no texto de Mateus e de Lucas, a cura do servo do centurião, você pode ver como isso está bem claro ali. É uma questão de mérito. Mas será que Deus nos ama da maneira como nós achamos que Ele nos ama? Então vamos ver aí, versículos 4 a 7. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e o irmão dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos parar um pouquinho aqui.
Tem algo estranho na narrativa? Tem, muito estranho. Porque o texto diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, e quando ele soube da notícia, já que ele amava tanto essa família, ele saiu rápido para acolher o pedido e resolver os problemas. Foi isso? Não. Diz que ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Então, imagino que você não saiba como tudo terminou. Que você esteja lendo esse texto pela primeira vez. Você não estranharia? Eu estranhei, primeira vez que li esse texto. Então, a primeira resposta de Jesus ao pedido de oração, qual foi? Sim, não ou espere? Foi espere. E essa é a pior resposta para nós. É preferível a gente ouvir um não do que um espere, porque nós não temos paciência para esperar. Nós somos ansiosos. Se nós analisarmos a atitude de Jesus, pela ótica das palavras que as irmãs enviaram a ele, o que nós concluímos? Jesus não ama Lázaro. Por quê? Se ele amasse, ele teria ido logo. Essa era a expectativa dela. Senhor, venha porque a pessoa, o teu amigo a quem tu amas, está enfermo. E elas entenderam que essa seria uma palavra convincente o suficiente para que Jesus corresse para socorrer. Então, será que Jesus não ama Lázaro? Ou será que Jesus ama de um modo bem diferente daquele que Marta e Maria imaginavam? Veja só o texto, ora, de novo, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro, e quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Parece totalmente incoerente. O que seria de se esperar que Jesus amava, tanto que quando soube de tudo o que aconteceu, ele saísse correndo para ir a Betânia socorrer o seu amigo e as suas irmãs. Mas ele fez isso? Não, ele fez exatamente o contrário. E por quê? Então, o verso 4 explica, ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. De novo, se você ler esse texto pela primeira vez, você vai entender que Jesus está dizendo o quê? Bom, eu vou lá, vou curar ele, e essa doença, então, será para a glória de Deus. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo, ninguém aqui está entendendo no texto, porque vai muito além da capacidade de qualquer um entender. Então, o que eu vou lhe dizer agora pode parecer algo duro de ouvir e de aceitar, mas é a mais pura realidade, meu irmão, minha irmã. Entenda isso, o primeiro grande compromisso que Deus tem em cada ação que Ele pratica neste mundo, incluindo o que Ele faz ou deixa de fazer em resposta às nossas orações, o primeiro grande compromisso que Ele tem é com a glorificação do nome de Deus, Pai, e do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o primeiro compromisso que Deus tem. De novo, vou repetir, o primeiro compromisso que Deus tem em cada ação que Ele pratica neste mundo, incluindo as ações que Ele pratica ou não em atendimento às nossas orações, o primeiro compromisso que Ele tem é com a glorificação do seu nome, como Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Essa é a grande preocupação, é o grande compromisso que Deus tem, em primeiro lugar, antes e acima de tudo. Então isso quer dizer que Deus não se importa conosco? Não. Pelo contrário, Ele se importa sim. Mas quer dizer que ao ouvir as nossas orações, Ele leva em conta, antes de tudo, os seus propósitos eternos. Meus irmãos, Deus não é homem. Ele não sente como nós. Ele não pensa como nós. Para nós tudo é uma questão de paixão. Tudo é uma questão de sentimentos. Se as nossas vontades não são atendidas, é porque quem não atendeu não gosta de nós, não nos ama. Se uma pessoa a quem nós amamos e temos consideração por ela, nos repreende por alguma razão, e ela pode estar certa em nos repreender, nós dizemos que ela não nos ama porque ela nos repreendeu.
se nós pedimos alguma coisa a alguém, e o fato de essa pessoa nos atender nos prejudicaria mais do que nos ajudaria, e essa pessoa diz não para nós, então nós dizemos que ela não nos ama, porque se nos amasse, teria nos ajudado. Ou seja, para nós, amor significa sempre sim, sempre sim. Mas, meus irmãos, isso não é a realidade é diferente. Se nós pensarmos um pouquinho nisso, e olharmos pela perspectiva certa, nós vamos dar glória a Deus. Mas, se nós pensarmos de uma forma egocêntrica, nós podemos sentir até uma frustração e uma mágoa em relação à pessoa de Deus. E quantas pessoas por aí você encontra que dizem, eu estou decepcionado com Deus, porque eu pedi isso, aquilo e Ele não fez. Ele me deixou entrar nessa situação, naquela outra, e quando você vai olhar o quadro geral, você vai ver que a pessoa entrou naquilo porque ela quis entrar. Então, quando nós nos rendemos ao que a palavra de Deus diz, quando nós pensamos como servos de Deus, a coisa muda. Se nós levarmos em conta, meus irmãos, que Deus escolhe usar as nossas vidas frágeis, imperfeitas, para concretizar os seus propósitos eternos, então nós nos sentiremos grandemente privilegiados, confortados e encorajados a orar cada vez mais segundo a sua vontade. Até porque esse é um dos termos qualificativos da oração na Bíblia, 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, o que João está dizendo para nós, olha, a nossa oração passa necessariamente por um relacionamento com Deus que nos permita conhecer a sua vontade e viver para conformar o nosso coração, a nossa vida a essa vontade. É assim que se ora segundo a vontade de Deus. Então, o que é realmente importante considerar quando oramos, irmãos? Que Cristo é o Senhor, que Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Nós não estamos em posição de exigir coisas de Deus. Isso é o que a gente mais escuta na internet. Pessoas ensinando fórmulas de oração, não é? De vez em quando passa alguém aqui e fala, pastor, nunca vi a pessoa, e a pessoa diz, pastor, olhe por fulano, faz uma oração de poder por ela. E eu digo, não sei orar esse tipo de oração. Não sei o que é oração de poder. Mas isso porque já se tornou uma rotina, já se tornou parte da nossa cultura evangélica. Então nós entendemos que se a pessoa não fizer a oração de poder, se ela não disser as palavras mágicas, Deus não vai ouvir. Meus irmãos, nós sempre usamos aqui o exemplo de Ana, mãe de Samuel, que só mexia os lábios. E Deus não somente ouviu a oração dela, como transformou toda uma geração como resultado da resposta à sua oração. Então, sim, Jesus está diante de Deus intercedendo por nós constantemente, é o que a Bíblia diz. Mas Ele faz isso de tal maneira que aquilo que atende à vontade de Deus seja a sua prioridade na resposta que Ele vai trazer a nós. Então, o que é mais impressionante nesse texto é que Jesus esperou literalmente que Lázaro morresse e fosse sepultado, porque ele estava para fazer algo que não estava no coração e na mente de ninguém, que certamente não revelaria apenas o seu poder de impedir a morte, mas o seu poder de restituir a vida a um defunto de 4 dias, já em decomposição. Isso é poder, meus irmãos. Isso é poder. E quando o Senhor nos dá uma resposta que nós não esperamos, certamente Ele planeja fazer algo que vai muito além do que nós esperamos. Pode até ser alguma coisa que não nos agrada, mas sem dúvida é o que nós precisamos, é o melhor para nós. É assim que Deus nos ama.
sempre tendo em vista a nossa necessidade e não a nossa vontade. Foi o que aconteceu com aquela família. Nós sabemos, já conhecemos o final da história, glória a Deus, porque Lázaro ressuscitou dos mortos, porém Marta e Maria não sabiam disso. Então Jesus disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E agora, nós vamos ver que Jesus não teve que lidar apenas com a ignorância de Marta e Maria, mas também com a ignorância dos seus discípulos, a respeito da sua vida e da sua missão neste mundo. 7-16 diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus quer dizer com essas palavras? Bem, primeiro vamos entender do que os discípulos estão falando. Se você voltar aí, talvez na mesma página, se a sua Bíblia é igual à minha, você vai ver que no período aí da festa da dedicação, Jesus tem um debate com as autoridades religiosas. E no versículo 28 ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, falando a respeito das suas ovelhas. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um. Então os judeus, verso 31, mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas querem me apedrejar? E os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois você, sendo apenas um homem, está se fazendo de Deus. É sobre isso que os discípulos estão falando. Mestre, ainda há pouco eles queriam te apedrejar, o Senhor quer voltar para a Judéia? Então, como os discípulos enxergaram a situação, eles enxergaram: isso aqui é suicídio. O que eles temiam? Eles temiam também receberem o apedrejamento junto com o seu mestre. Então, nesse sentido, irmãos, era razoável a preocupação dos discípulos. No entanto, isso revela que eles ainda não haviam compreendido que o sofrimento de Jesus fazia parte da sua missão terrena. Então veja quanta coisa se torna enigmática para nós quando nós não procuramos entender qual é o propósito que Deus tem. A resposta de Jesus parece mesmo um enigma, mas ela está alinhada com as ocorrências nesse evangelho, né, e tem um sentido próprio aqui nesse contexto. O cerne da questão é tropeçar ou não tropeçar. Então, como resposta aos discípulos que estão preocupados com a possibilidade do seu mestre ser apedrejado, ele propõe uma ilustração. Então, ele fala da luz do dia, que dura apenas 12 horas. E é nesse período que as pessoas normalmente caminham, porque elas podem ver claramente por onde andam e não tropeçam. Mas durante a noite não há luz, então quem anda à noite pode facilmente tropeçar, porque não vê onde está indo. O que Jesus quer dizer? Ele está falando aqui sobre a sua missão neste mundo. Ela tem uma agenda e um tempo determinado, assim como a luz do dia tem um tempo de duração. Então, enquanto ele e os seus discípulos estiverem andando de acordo com essa agenda, com esse propósito de Deus, não haveria o que temer. Se você olhar no capítulo 9, versículo 4, ele vai dizer basicamente a mesma coisa. Ele diz: olha, importa que nós façamos a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém mais poderá trabalhar. Então, quem deveria temer seriam os líderes religiosos. Por quê? Porque eles é que estavam andando no escuro e por isso tropeçavam na interpretação das Escrituras e, consequentemente, em não reconhecerem Jesus, o Messias. Então, meus irmãos, Jesus vai usar o eufemismo para falar da morte de Lázaro. Ele diz que Lázaro está dormindo.
E os discípulos então dizem, mestre, se ele está dormindo, está tudo bem, ele vai ficar bem. Então Jesus tem que dizer claramente, Jesus sempre tem que desenhar para eles, né? Ele está morto, então nós devemos ir. Mas olha que coisa estranha, Jesus diz no versículo 15, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Nós vamos até ele. Não é estranho isso, irmãos? Que alegria estranha de Jesus. O que Jesus quer dizer com isso? Que ele ficou alegre com a morte de Lázaro? Como assim? Jesus foi a única pessoa que se alegrou pelo fato de não estar lá para impedir que Lázaro morresse. Vejam, irmãos, qual é o tamanho da distância entre a forma que Deus tem de interpretar a realidade e as circunstâncias que ocorrem nas nossas vidas, não é? Enquanto seus discípulos, seus seguidores, e a nossa forma de interpretar a mesma realidade e as mesmas circunstâncias. É claro que quando ele diz que se alegrava por não estar lá, ele não está pensando no acontecimento em si, mas no que ele estava para fazer a partir do acontecimento. Ali todos veriam a manifestação arrebatadora do seu poder, mas naquele momento só havia tristeza, incompreensão e medo. Então Tomé, como era próprio dele, disse assim, tudo bem então, dizendo para os outros discípulos, vamos lá morrer junto com o mestre. É a cara de Tomé, né? Mas, irmãos, quantas vezes nós também agimos dessa forma? Quando o cenário não é favorável, nós nos entregamos ao desespero muitas vezes. Quando o cenário não é favorável, nós olhamos para a situação e diz, está tudo perdido. Não somos capazes de crer além do que os olhos podem ver. É por isso que o apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios capítulo 4, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. É assim que nós andamos neste mundo. Então, a conclusão, meus irmãos, é que todos nós sabemos o que acontece na sequência. Jesus chama Lázaro e ele se levanta dos mortos para o espanto de todos. Isso mostra o que havíamos antecipado na introdução, que o propósito de Deus para nós é sempre mostrar a solução definitiva que Ele tem para os nossos dramas. Meus irmãos, a solução definitiva que Deus tem para os nossos dramas é uma vida gloriosa na eternidade. Essa é a solução. Ele pode nos curar aqui? Sim, pode. E nós oramos e devemos orar e pedir que Ele nos cure, porque Ele prometeu que poderia fazer isso segundo a sua vontade. Mas isso não vai impedir que um dia nós deixemos este mundo. Então, mesmo a cura que recebemos não é solução definitiva, é apenas um adiamento da nossa partida deste mundo. Mas nós estamos sempre nos apegando a essas soluções provisórias, porque assim como os discípulos, nós temos medo do sofrimento, nós temos medo das aflições, nós temos medo da dor, nós fugimos dessas coisas. E é claro que ninguém deve ser masoquista, né? É lógico que não querer a dor, não querer o sofrimento é normal, faz parte da nossa natureza humana. Mas, meus irmãos, muitas vezes, é através das experiências de dor e aflição que o Senhor aperfeiçoa a nossa fé, o nosso caráter cristão e a nossa compreensão acerca da sua pessoa e das suas obras. Então, para mim, uma das grandes lições que esse texto oferece é o quanto as nossas orações são condicionadas. Muitas vezes elas são apressadas e mal formuladas quando nós não levamos em conta o propósito maior e melhor que Deus pode ter naquilo que acontece. Então, o pensamento deve anteceder a oração. Eu já falei aqui que me converti numa igreja onde, para mim, o maior desafio era orar.
Porque eu só começava a orar, daqui a pouco juntava todo mundo orando ao mesmo tempo, uma gritaria, uma loucura, eu não conseguia ouvir a minha voz, então eu parava de orar. Porque eu não consigo orar se não ouvir o que eu estou dizendo. O pensamento, meus irmãos, deve acompanhar a oração. Deve preceder e acompanhar. O conhecimento da vontade de Deus, à luz da sua palavra, deve preceder a oração. A consideração da legitimidade ou não do que nós estamos pedindo deve preceder a nossa oração. Pelo amor de Deus, tem gente hoje que está orando, pedindo a Deus que separe fulano de Beltrano para que a pessoa possa ficar com o outro. Gente, isso é macumba. Isso não é vida cristã. Não tem nada a ver com Cristo. E quando nós olhamos para essas coisas, nós percebemos o quanto a igreja saiu do caminho, saiu dos trilhos. Então, acima de tudo, as nossas orações devem ser norteadas, irmãos, pela nossa rendição completa, à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos uma oração na Bíblia que exemplifica bem essa questão, Provérbios capítulo 30, versos 7 a 9. A oração de Agur. Se você for rápido, abra, por favor, em Provérbios 30. O texto diz assim: 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Meus irmãos, isso aqui é a oração de um sábio. É a oração de uma pessoa que tem a preocupação em não desonrar o nome do Senhor. Essa é a sua grande preocupação ao orar. Então, como eu devo orar? Mais ou menos assim: Senhor, esta é a minha vontade. Se for a tua vontade, eu te peço, faça em nome de Cristo. Mas se não for, Senhor, ainda que me traga dissabor e frustração, faça como tu queres, e não como eu quero. Quem orou assim, irmãos? Jesus. Jesus orou assim. Então, muito além de Agur, o filho amado do Pai Celeste foi quem mais se preocupou em fazer a vontade de Deus, inclusive nas suas orações. E eu pergunto, se alguém tinha algum direito de exigir alguma coisa na sua oração, quem seria? Cristo. Ele poderia dizer: Pai, eu sou o teu filho, faço toda a tua vontade, então eu determino que o Senhor faça isso, isso e isso. Mas ao invés disso ele ora: Pai, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aí vem aquele pastor ungidão lá, famosão, e diz assim para mim: você tem que determinar. E eu, ingênuo, acredito nisso. Meus irmãos, isso não tem fundamento bíblico. Na verdade, não tem nem coerência, não tem nexo. Então, nós precisamos ler mais a nossa Bíblia e precisamos buscar uma vida de maior comunhão com Deus. Como Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a base da nossa oração. E nós devemos nos preocupar com isso, irmãos, porque muitas vezes o enriquecimento ou empobrecimento do nosso relacionamento com Deus passa pela forma como nós oramos. Quando João diz que nós devemos orar segundo a vontade de Deus, ele não está dizendo que
essa é uma chave para nós torcermos o braço de Deus, para Ele fazer o que nós queremos. Não, o que Ele está dizendo é que as nossas orações são um meio de nós levarmos diante de Deus a nossa vida em submissão. E nós precisamos olhar para a oração não como uma ferramenta, mas como um relacionamento com Deus. Entender que é uma oportunidade que Ele nos deu de nós nos aproximarmos dEle e termos com Ele um relacionamento franco, aberto e abençoador. E eu desafio você a fazer uma experiência essa semana. Passe pelo menos 5 ou 10 minutos orando sem pedir nada a Deus. Fale a respeito da sua devoção com Ele, de como está o seu coração, de quanto tempo você tem disposto da sua vida para Ele, do quanto você precisa que Ele molde o seu caráter de acordo com a vontade dEle. Se for necessário, escreva a sua oração, para que você tenha o que dizer diante de Deus, que não seja pedir. Porque as nossas orações hoje, meus irmãos, quase que se resumem em pedir, pedir e pedir. Mas se você olhar direito, ler a sua Bíblia direito, você vai ver que há momentos em que o Senhor nos manda pedir, mas perto de tudo mais que Ele nos diz, é muito pouco. São poucos momentos. Então, nós temos liberdade para colocar diante de Deus as nossas necessidades, porque na mesma oração o Senhor diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É como a oração de Agur, não é? Me dá, Senhor, o pão necessário para cada dia. Então, que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações, e que esse ano, esse final de ano, nós possamos fazer um propósito com Deus a respeito da oração. E nós possamos dizer para Deus e colocar diante dEle nosso desejo e o nosso propósito de no próximo ano termos uma vida mais piedosa, uma vida de maior devoção, de maior comunhão com Deus. Meus irmãos, existem livros aos montes, bons livros, que nos ensinam sobre a oração do povo de Deus, orando os salmos da Bíblia. Tem muitos livros, bons livros, que você pode ler e aprender sobre oração, bons livros, porque também tem muita coisa que não ajuda em nada. Nós precisamos crescer, irmãos, na nossa comunhão com Deus. Os dias são maus, os tempos são difíceis, e nós não temos como dizer, olha, eu não quero mais crescer, aqui está bom. Se você parar onde você está, você vai retroceder. A nossa vida com Deus é uma vida em progresso. É por isso que nós fizemos a leitura no início de Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz, olha, eu faço votos que vocês progridam na sua fé e no seu relacionamento com Deus. Então, nesse caminho, nós só temos uma direção a seguir, só para frente, porque se nós pararmos, nós vamos retroceder. Curva a sua cabeça, quero orar por você, por nós, pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer pela tua palavra. É sempre desafiador, Senhor, falar sobre oração, quando essa palavra não se amolda, Senhor, ao sistema caótico que hoje tem se estabelecido no meio do teu povo. Mas nós estamos aqui, Senhor, tentando compreender o que a tua palavra nos ensina a esse respeito, para que a nossa vida de oração não seja apenas uma vida conformada à tua vontade, mas seja uma vida de oração eficaz, na qual, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, nós possamos perceber que a tua presença está ali conosco, Senhor. Que nós não estamos falando às paredes ou ao teto, mas que existe um Deus presente ali, ouvindo o que estamos falando e que Ele também está falando conosco. Senhor, esse é o desejo que nós temos, de viver uma vida piedosa, pois o mundo, Senhor, no qual vivemos é este mundo corrompido,
ó Deus, conforme a palavra que lemos no início, e o nosso grande desafio é vivermos neste mundo como luzeiros, para iluminar a escuridão que se faz, ó Deus, nesse tempo em que vivemos. Então te pedimos, Senhor, leva-nos a esta vida de devoção, a uma vida de oração que não se esgote apenas em pedidos, mas, sobretudo, Senhor, num relacionamento construtivo, real, frutífero com o Teu Espírito, Senhor, de tal maneira que nós possamos conhecer o Senhor e sermos conhecidos também na Tua presença, Pai amado. Senhor, tira, Pai, toda a frieza do nosso coração, como já oramos hoje mais cedo e repetimos agora. Tira, Senhor, o conformismo do nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, no findar de mais um ano, nós possamos estabelecer metas para o próximo ano, que nos levem de volta a uma vida piedosa, ó Deus, que possa fazer com que nós tenhamos novas experiências contigo, Pai. Que nós possamos ver milagres nas nossas vidas, mas não apenas milagres de cura, milagres, ó Deus, no tocante à transformação do nosso próprio coração, Senhor. A mudança de hábitos nocivos e perversos à nossa alma, ao nosso coração, de tendências que o nosso coração muitas vezes revela, e nós, Senhor, nos conformamos e não lutamos contra isso, de joelhos na Tua presença. Leva-nos de volta, Senhor, a este lugar, para que nós, ó Deus, sejamos realmente visitados pela Tua presença, pela Tua glória, pela manifestação do Teu poder em nossas vidas. Pai, não queremos ser uma igreja fria, não queremos ser uma igreja onde nós não vemos a manifestação da Tua presença, não queremos, Senhor, oferecer culto a Ti, Pai amado, de modo indiferente, ó Deus, inconsistente, descomprometido, mas nós queremos ver, ó Deus, o fogo da Tua presença, todas as vezes que nós nos reunimos diante de Ti, Pai amado, e para isso, ó Deus, nós precisamos investir na nossa vida de oração. Precisamos, ó Deus, mudar muitas coisas, tirar muitas coisas, acrescentar outras que nos faltam, e só podemos fazer isso se o Teu Espírito nos guiar e nos conduzir, Senhor. Então nós te pedimos, Pai amado, ajuda-nos, porque a nossa força de vontade não é suficiente. Coloca em nós uma santa obstinação, ó Deus, por meio do Teu Espírito, para que a meta estabelecida, Senhor, nesse sentido, seja perseguida durante cada dia do ano que está por vir, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, entregando as nossas vidas agora, mais uma vez, aos Teus cuidados. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.